deixa eu mudar ali. Vai. Posso ir? Pode. Fala, galera do Halligan. Chegamos hoje ao segundo episódio dessa temporada, dessa nova fase do Halligan aqui em Indaial, no nosso estúdio. Hoje a gente está na presença aqui, junto do meu irmão Felipe Matos, que veio lá de Barra Velha, né, para cá, para a gente poder saber quem é esse cara, né, esse profissional da área de segurança pública, da área de prevenção, gerenciamento de vítimas, né. Hoje trabalha está na frente da Secretaria de Defesa Civil de Barra Velha. Então a gente tem uma história muito massa para a gente destrinchar aqui hoje e conhecer essa fera, essa lenda. Daqui a pouquinho a gente vai só dar uns recadinhos importantes aqui dos nossos patrocinadores, nossos irmãos, que nos ajudam a manter o Halligan, né? Que acreditam na nossa história, acreditam em profissionais como o Felipe, que passa por aqui. Então é essa galera que faz essa máquina girar. Vamos falar aqui da RC Treinamentos, da minha empresa, do meu amigo lá do Rosto Costa. NR35, CIPA, você precisa fazer um curso de empilhadeira, cara, o Rosa e o Costa são engenheiros, então eles vão chegar na sua empresa e vão te dar aquela atenção especial e atender a sua demanda. Também quero falar da Estação do Gole, a empresa do meu irmão aqui, Borges, bombeiro aqui em Indaial. Você que precisa pegar aquela cervejinha, uma coquinha, um negocinho diferente e não quer sair de casa, liga para a Estação do Gole, o Borges vai entregar na sua casa com excelência. Beleza? Também nós temos a VK Treinamentos, do meu amigo Valdecir. Cara, a empresa também especializada em treinamentos de brigadas, brigada voluntária. Então, você precisa adequar a sua empresa conforme as normativas do CBMSC, entre em contato ali com a VK Treinamentos. Agora vamos falar também da Optimus Fire, do meu amigo lá de Criciúma, o Maia, meu irmãozão. Você aí do sul do estado, precisa adequar a sua empresa, como a gente falou das outras empresas parceiras nossas, dentro das normativas do CBMSC, entre em contato ali com o meu amigo Maia, da Optimus Fire. E também a DPMEC, meu irmão Marcelo, lá do Rio Grande do Sul, Erechim. Você que precisa transformar o seu caminhão, reformar o seu caminhão de incêndio, entre em contato com a DPMEC, que eles vão dar a solução correta para o seu caminhão e você não vai se arrepender. E também temos a Vital Group, é uma empresa nova do meu amigo Borges, aqui de Indaial também, o mesmo dono da Estação do Gole, mas essa empresa também é especializada em treinamentos diversos para sua empresa, atendendo a tua demanda, e a gente precisa para estar regulamentando, né, a empresa na questão de brigada e etc. E também, você que percebeu que a sua energia solar começou a baixar rendimento de energia, sabia que sujeira na placa solar também pode afetar isso? Então você vai entrar em contato agora com essa empresa aqui, ó. Deixa eu, que é um nome meio difícil, Gabriel, depois eu converso com o Gabriel, meu irmão, então pode. Olá, como é que é o nome certo ali? Pro Energy Solution. Não anotou aqui. Eu anotei. Pro Solution, né? Pro Energy Solution. Ô, Biel, depois você tentando isso aí. Eu ia falar o nome dele aqui, mano, não vou constranger. Olha. Mas então, sério, pessoal. Energia solar é uma energia limpa, sustentável. Você precisa fazer manutenção do seu sistema, entre em contato ali com o Gabriel. Você quer instalar sistema solar? O Gabriel vai ir na sua casa, vai medir os parâmetros, vai dizer quantas placas precisam, vai te passar todo o feedback para você ter uma energia limpa, né? E efetivamente ter uma redução de custo nessa energia. Certo? Dados os recados. Esqueci do principal, né, cara? Meu amigão Luizinho Acessórios não está aparecendo na imagem, por isso que eu não falei. Apareceu? Luizinho Acessórios, nosso irmão, né? Parceiraço nosso. É um cara que abraça a causa do bombeiro, literalmente. Não que os outros não façam isso, né? Você que precisa de equipamentos, acessórios, burnout, mochila. Cara, o Luizinho Acessórios tem uma demanda de materiais para atender a sua necessidade de bombeiro, socorrista, técnicos, né? Entre em contato ali com o nosso irmão Luizinho Acessórios, que você vai ter a sua expectativa suprida. E também, eu acho que eu não falei da Fire Truck, também do meu amigo Marcel, lá do Rio Grande do Sul. Mas a Fire Truck, como é que funciona? Ela a pintura do meu caminhão está queimada. Minha abertura para mim é zoada. Cara, manda lá, eu vou fazer toda a parte de lataria, né? Mas é só para caminhão de bombeiro e veículos especiais. Não é tipo, eu quero mandar o meu carrinho. Não, é para carro operacional. Então entre em contato lá com o Marcel, ele vai dar aquele upgrade na sua viatura. É isso? Dados e recados paroquiais. Felipe, seja muito bem-vindo ao Halligan Podcast, depois de tanto tempo, né, cara? A gente está trocando figurinha, aqui vai. Irmão, satisfação em ter aqui na nossa casa, no nosso estúdio. Bem-vindo. Opa, valeu, obrigado. Para mim é uma honra, né, estar... Eu já gosto de chegar assim, causando caos, né? A gente vai falar sobre caos, a gente tem que gerar um caos, foi proposital. Para mim é uma honra estar aqui, né, junto com vocês.
né, desde a de Concorde, a gente trocando ideia, na verdade, conhecendo, né, pessoalmente, mas antes aí já há bastante tempo pelo Instagram, assim, no trabalho. Parabéns a vocês, né, pelo trabalho que vocês fazem. É muito bacana ver sobre histórias de vários profissionais, e a gente sabe que isso é algo que inspira bastante a gente, né? Você olhar alguém que deu certo e principalmente para quem está iniciando, né? Fala assim, cara, quero chegar lá. Então, o que vocês fazem hoje com um podcast, colocando suas histórias, que gera aprendizados tanto de vida quanto pessoal e profissional, né? E dá risada. Então, é uma mistura de muitas emoções e muito conhecimento, que com certeza leva, né, isso para outras pessoas que estão assistindo, inclusive nesse momento também, né? E, enfim, então que a gente hoje, eu possa, né, de uma certa forma, assim como um dia eu tive as minhas inspirações como pessoa quando eu iniciei, que de alguma forma a gente possa ajudar a contribuir, né, com algum detalhe, com algum conselho, algo que a gente fez que deu errado, que muitas vezes alguém nesse momento também pode estar fazendo. E ele fala assim, putz, ainda bem que ele avisou, né, aqueles dois cabeludos lá, que aí senão eu ia fazer errado também. Então, gratidão, parabéns, né? E gratidão aí pelo convite. E aí vamos dar ali. Esse, cara, como é que eu falo, cara? Eu costumo falar assim pra gente, né? Se a gente não multiplicar, né, o nosso conhecimento, repassar, é quase uma ignorância. A gente, É nulo, né? é nulo, né? É nulo. Por que eu aprendo tanto se eu não repasso esse conhecimento, né? Exato. Ainda mais para nossa área de atuação, que é a área de emergência, né? Então, todo feedback é válido, né? Às vezes o bombeiro, não só o bombeiro, as forças de segurança, a melhoria delas sempre vem em cima, geralmente, de algumas falhas, né? Tipo, pô, a gente sentiu um déficit aqui, vamos estudar aqui, melhora. E aí, como tu falou, né? A gente vai usando essas pessoas como referência, pô, eu quero chegar nesse nível. E aí, cara, amanhã tem alguém olhando pra gente e falou, pô, eu quero chegar naquele nível também. E é sensacional isso. Mas, Felipe, a pergunta clássica nossa aqui do rádio, como é que tu se encontrou nesse universo de atendimento, cara, nessa área de resgate? Como é que tu se encontrou nesse mundão aí, cara, que eu falo que é quase um vício trabalhar nessa área, que é um negócio que não tem preço? Antes de eu responder, vai ficar melhor se eu deixar ele assim ou deixar ele aqui Não, mesmo? assim fica melhor. Porque... Assim fica melhor? Então eu vou botar aqui. É? Senão eu fico batendo, eu fico me mexendo, e daqui a pouco qualquer coisinha no vídeo eu vou assim, ó, pau. Vou deixar assim, ó. Bom, eu fazia engenharia de produção. Caramba, bem na área certa. Tudo a ver. Mas na minha mentalidade naquela época, eu queria ajudar de alguma forma, porque eu tinha a ideia de que a engenharia, de uma certa forma, ela facilitava, ela ajudava as pessoas, de alguma maneira, né? Vou deixar meu celular aqui, porque às vezes pode ser que alguém me ligue e eu não vejo. Então eu observava a engenharia naquela época como uma forma de poder ajudar alguém. A engenharia facilita a vida das pessoas. E aí eu eu queria fazer inclusive minha pós em segurança do trabalho, ou algo, né, voltado à economia, enfim. E aí eu trabalhava numa empresa de Joinville, fazia compressores. Daí lá eu tive a oportunidade de fazer brigada de emergência. Só que antes disso, em 2012, eu tinha feito o curso de guarda-vida. Eu vou dar uma contada assim, porque certeza que eu vou derrubar isso aqui. Em 2012 eu fiz o curso com Luciana de guarda-vida. Mas cara, Luciana, muito abraço pro Luciana. Ssó que eu na água, eu sou igual uma pedra. Se você jogar uma pedra, ela leva ainda menos tempo para afundar. Eu sou um pouco mais rápido. Então, cara, não que eu não entendo sobre a parte de eu sou muito ruim. Aí tá, fiz no 2012, 2014 eu fiz o curso de brigada e lá o meu curso foi de 40 horas, foi a semana inteira. Cara, eu achei fantástico aquilo, assim, porque uma das primeiras empresas que eu vi que eles investem muito na brigada de emergência. E aí eu peguei e gostei pra caramba, né, da maneira dos instrutores e tal, aquela sugaceira, isso, aquilo, então foi muito legal. E ele foi meu primeiro contato. 2014. 2016, voltei em Barra Velha e tive a oportunidade para fazer o SEBAI, né? Sim. E aí, para quem não conhece, SEBAI é curso básico de emergências. Agora eu acho que mudou. Se eu não me engano. Agora é CFBC, né? Continuação do governo comunitário, né? Antes era SEBAI e CAE, curso avançado de emergências. Hoje é CFBC. E aí fiz, gostei, foi um mês mais ou menos, e depois eu engatei e fiz o CAE, na época, agora é CFBC, 2016. O Luciano foi instrutor dos dois. Cara, eu sempre achei que tu era voluntário primeiro, cara.
Não, voluntário, né? Tem comunitário e voluntário, né? Isso. Eu achei que tinha começado no voluntário. Não, pior que não. Eu até fui em Joinville, na época eu estava morando em Joinville, até queria fazer, mas aí era muito extenso, e eu fazendo faculdade, trabalhando, era impossível para mim. E daí chegou a oportunidade. Eu peguei e fiz. Ali foi a porta de entrada. A primeira pessoa com quem eu olhei e falei assim, cara, se um dia eu quero ser próximo da emergência, preciso ter esse conhecimento, foi o Lucena. Ele foi o carro-chefe. Ele foi o carro-chefe, assim, para olhar e falar a maneira com que dominava o assunto, de trazer coisas, assim, tipo, muito fora, de contar a história. Ah, tá, mas você sabe por que foi feito isso? Quando que começou isso? Isso sempre me instigou muito. Então, fiz o curso de bombeiro comunitário, dali em diante eu peguei e comecei. Aí fiz bombeiro civil, socorrista, aí comecei dentro do socorrista a fazer outros cursos especialistas, me especializando ali dentro do APH e estudando. Eu fiz o PHTLS, fiz o AMLS, fiz resgate veicular, suporte básico, suporte avançado de vida, e a torta direita. E aos poucos a gente vai conhecendo. Então, nisso, conhecia bastante gente, o Vitor Nascimento, o pessoal da RESCO, o pessoal de outros lugares, outros estados em questão de cursos. O Leonardo Clement, do Ibrato, fiz vários cursos assim, tipo, lá, telinha, sabe? Sempre olhava assim, cara, que loucura, a pessoa conhece muito. E aí, cara, ao decorrer do tempo, fui entrando nesse ramo do ensino, e a gente foi indo e foi aparecendo. Até comentei esse tempo atrás que outubro do ano passado foi um marco assim, para mim, que participei do congresso em Orleans, palestrando. Aquele do SAMU que teve lá? Isso. Caramba, cara, Fui lá. Toda a regional, todo o pessoal do SAMU foi pra lá, né? Foi bem bacana. Foi organizado pelo pessoal de Orleans, muito legal. Tive uma pequena oportunidade ali, né, para apresentar referente ao assunto, não oficial, mas eu apresentei. E, cara, lá, Júnior Seoca, Maurício Lemos, na cirurgião torácico. Só lenda. Henrique, né, um cara assim, que tem aberto muitas portas e ajudado muito, acredita bastante no trabalho, né? Quem conhece o Henrique direito. E, cara, das pessoas com que eu tinha essa referência, que eu assistia pela telinha do YouTube, fazia cursos, das mesmas pessoas que um dia eu tive a oportunidade de sentar e jantar com essas pessoas, conversar, ouvir sobre histórias de vida delas, assim. Então isso para mim foi uma parada muito massa, assim, sabe? De falar, nossa, que loucura. E hoje é a mesma coisa, né? O Vitor Nascimento, um cara que também sempre observava, muito fluente no assunto, o irmão, sentar, a gente conversar, de ter conselho, né? Muitas das coisas que eu vivo atualmente foi conselho dele do ano passado, inclusive. O Lucena, nem se fala, né? Chegamos a ser sócios, tá aqui, ó, o resultado, né? Cara, o Lucena é um dos caras mais fora da curva que eu conheço. Ele e o Rank, né? Sim, mesma coisa. Eu sou grato, cara, nem é puxar saco, cara. Ele sabe disso, cara. Gosto muito deles, eu sou grato a Deus por ter conhecido esses caras, né? Eles me fizeram ter uma percepção de ensino que eu não tinha, cara. Sabe, a abordagem deles, a visão deles, né, de repassar o conhecimento usando plataformas. Sim. Cara, o Luciano aqui são os caras, para mim, hoje, em Santa Catarina, são minha referência, cara. Não, eu já coloco eles assim a nível nacional mesmo. A gente vê hoje dentro da área da emergência, né? Sempre tem muitas pessoas, muitos profissionais bons, muito, né? Mas com conteúdos e assuntos bem parecidos. E a forma assim, com que eles trazem isso de uma maneira diferenciada, realmente aproximando muito daquilo que é a vivência. O que eu vejo muito do diferencial eu vou buscar pessoas que realmente dominam muito aquele assunto para poder fazer o conteúdo. E não é pelo que eu percebi, assim, o material que eu já pude estudar deles ali, né, que a gente vê nas palestras, que não é aquele profissional de sala de aula que está... É um cara muito operacional. Vivência. Ele repassa, é que não dá para te passar a vivência operacional, mas o cara te entrega com propriedade, dizendo que, cara, um exemplo, um resgate veicular, coloca um calço aqui, porque aqui vai melhorar teu acesso assim, sensado. Não é um cara que só estudou algumas planilhas e falou, bota X aqui, mas na realidade é outra. Então, isso é um diferencial que é difícil de encontrar hoje no mercado. E instiga, Rafa. Instiga, esse é o principal. Mesmo que seja
ele instiga ao profissional, que não tem problema de você hoje ter no mercado, na questão do ensino, alguém técnico, teórico, não tem problema, né? Mas desde que ele realmente tenha essa propriedade para poder te passar essas informações, como você falou, porque se eu só sei a teoria, eu manjo muito a teoria, fica difícil de eu fazer a pessoa entender isso também na prática, né? E eu tenho que instigar essa pessoa mostrando um exemplo, né? Porque eu sempre comento, vou falar sobre fraturas. O que a gente normalmente vê dentro de sala de aula é todo mundo falando assim, se você vai pegar uma fratura de fêmur, você coloca uma tábua aqui, coloca outra ali, você coloca a linha de papelão assim e assim, você faz dessa forma. Beleza, mas no resgate rodoviário, você vai pegar o cara com a perna, às vezes, quebrado em 2, 3 lugares. Torcida. E aí? Suspensão lá nas costas. Vamos fazer o posicionamento anatômico. Tá, isso eu não consigo fazer. Isso não tem só tábua de papelão. Isso não tem isso. Esse é onde está chovendo, eu não consigo colocar tábua de papelão. É que o teórico não te ensina os talhaços, né? Na hora do cara ali no aperto ali, né? E é como a gente tinha falado um pouquinho antes de começar a gravar. Não. O ensino, isso tem melhorado com o tempo. Tu percebe que as coisas vão melhorar, as pessoas vão entender essa necessidade de mercado de ensino. Ele é muito robótico, muito A, B, C. O teu nível de captação de informação é muito baixo. Entende? Porque fica aquela aula cansativa, fica aquele negócio maçante. Sim. Tu tá mais preocupado em dar a hora de ir embora do que aprender aquele conteúdo. Sim. Aí quando tu recebe um conteúdo que ele Ele te provoca. Te provoca, essa é a palavra. Ele te provoca e que faz tu ficar refletindo, né? Pô, é verdade. Pô, por que eu não faço assim? Pô, o teu... vai receber muito mais aquelas informações. E tu vai, com certeza, vai aproveitar muito mais aquele tempo, né? Eu tenho percebido, não de forma... Tá ainda de forma amistosa, talvez, ou não. Talvez... Faz um tempinho, eu tô 6 meses fora de serviço operacional, então não estou estudando mais tanto, mas eu tinha percebido assim que algumas referências estão vindo mais assim, mais soltas, estão vindo passando mais detalhes de vivência. Porque a minha dificuldade antes era o quê? Porra, o cliente falou, cara, passava toda a parte didática ali, operacional, assim, assado, feito, cozido. Aí, beleza, eu sei, vamos pra rua. Chegava na rua, eu não conseguia encaixar tudo aquilo que eu peguei na sala de aula, eu não conseguia encaixar aqui, cara. Tá, mas, cara, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Porque mandou fazer assim e não dá pra fazer, entende? E tu pegar um cara com vivência operacional, muda, cara. Muda, tu deixa aquele profissional que tá aprendendo ali, solta ele com um pouco mais de segurança. Essa é a ideia. Hoje a gente, trabalhando, né, dando sequência ali sobre a questão da entrada, tem uma maneira, né, com que eu tinha entrado para o mundo do APH, foi através do curso de brigada de emergência, que realmente tinha brilhado meus olhos, para o bombeiro comunitário, tocamos para frente. Né? E aí depois, com esses cursos que a gente vai fazendo, a gente vai tendo esse conhecimento. E através desse conhecimento, eu comecei a ter conflitos com um tal do chamado protocolos. Isso é um negócio. Cara, e por que eu acho que todo mundo passa por um momento com isso, né, cara? Por que eu comecei a ter esses conflitos? Porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem um problema muito sério do engessamento. Né? Primeiro que a gente hoje não tem base de protocolos, de diretrizes que façam, apesar da nós termos profissionais hoje capacitados para poder criar. Porque a gente tentar trazer hoje uma referência dentro dos Estados Unidos para cá, cara, uma absurda diferença que tem de países, de recursos, de ensino. E até porque a proposta, vamos supor, de APH deles é bem diferente da nossa. Muito, mas isso daí tudo é uma questão cultural, né? Aí depois eles querem trazer referências europeias, que pior ainda mais. A maneira do atendimento da Europa é muito, muito diferente, cara. Entra toda aquela questão cultural e entra toda aquela questão tecnológica, né? Que a gente precisa trazer. Aí a gente pega essas duas, né? Tanto referência europeia quanto americana, faz às vezes uma união. Eu posso pegar um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui e fazer isso aqui do jeito brasileiro, né? E vamos transformar isso aqui num protocolo para o Brasil. Qual o problema? Qual a vantagem e desvantagem? Facilitar. A desvantagem é você padronizar aquilo de forma única e absoluta. Se você fizer o mesmo atendimento lá em Roraima e você fizer o mesmo atendimento aqui em Santa Catarina, totalmente diferente, por mais que sejam semelhantes. A realidade de Roraima é muito diferente do que aqui. Lá em Macapá é ainda mais diferente. Lá no Acre, entende?
Estou colocando situações mais norte porque é Brasil, mas são realidades diferentes. É justo eu conseguir tratar o APH da mesma forma lá e aqui? Não é. Não. Não é, porque são mundos diferentes, né? Mundo não, mas são regiões diferentes. Então, São características também. muito. Então, tipo assim, não estou falando sobre questão intelectual, estou falando sobre questão de distância, sobre questão de recurso, várias outras. Então, acredito que hoje dentro do Brasil, eles deveriam sim regionalizar, certo? Entendendo as diretrizes principais, só que você adaptando de forma leve para cada região, para você conseguir. Porque quando a gente entra com essa mentalidade, acontece isso que você comentou. Poxa, eu aprendi dessa forma, vi o vídeo lá do fulano de tal que fala que tem que ser, vamos colocar aqui, né, sobre a questão do atendimento múltiplo às vítimas. Poxa, eu aprendi que tem que ser feito dessa forma, mas aqui na minha região não tem isso. Como é que eu vou fazer? A pessoa vai ficar perdida. Porque ela vai colocar na cabeça dela que ela tem que seguir aquilo ali. Porque a maneira com que a gente passa é o seguinte, não, tem que ser feito assim, cara. Tem que. Porque a maneira com que a gente ensina, a gente diz, não, tem que ser feito assim, porque senão. E aí a pessoa não vai conseguir trabalhar aquilo de maneira leve e se perde. Eu lembro de uma vez, cara. Você lembra que até um tempo atrás, eu sou meio ruim de data agora, que tinha várias restrições ao uso do torniquete, que tinha uma restrição, o pessoal não podia usar, não sei o quê. Eu lembro que era muito chato isso, né? E aí eu lembro que na sala de aula, meu instrutor batia na tecla assim, não, o torniquete é só em casos extremos, não sei o quê, não vai... Que a pessoa vai perder o membro. vai perder, não sei o quê. Aí, pô, cara, eu falei, tá, beleza, não posso ter torniquete, né? Mas ele não vai botando aqui na cabeça, né? Torniquete extremo, sempre. Então, até então a gente não tinha torniquete. Usei ali com uma triangular, alguma coisa assim, né? E aí um dia eu peguei um motoqueiro, cara. Ele tem uma fratura de fêmur, bem em cima aqui, e a perna veio toda pra parte das costas. Ele deitou em cima da perna, pra ter uma noção. E aí aquilo um pouco pra fora, assim, eu fiquei, cara, como é que eu vou alinhar esse membro, cara? Porque Não posso usar torniquete? não posso fazer nada, cara. Eu vou alinhar assim mesmo, vou levar esse cara de lado, então. Aí eu usei o nosso código, né? O QSF, né? Disse, não, eu sou socorrista, eu que mando aqui. Fui lá, vim aqui na extremidade, apertei bem. Por que isso? Mas não tá sangrando, Proc. Eu vou alinhar esse mesmo. Tranquei, alinhei bonitinho, botamos e tal. Veio a alta. Cara, tu trancou aí? Tranquei. Beleza, deixa fechado. Depois o médico falou, cara, fez certo? Precisava alinhar, fez um torniquete de segurança, porque se na hora de alinhar ele rompe a femoral, tá fechado. Sim. Aí deixou alinhadinho, o médico falou, chegando no quartel, por que tu fez torniquete? Mas deixa eu fazer, cacete, cara. É pra isso, cara. Né, mas o cara pode perder a perna. Perder a perna, velho. Pô, eu já era bem crítico isso naquela época. E aí era um negócio que eu tava te falando. Na sala de aula eu falava que eu não podia fazer. Pô, mas na prática, cara, me salvou. Entende? Que eu era recém-formado na época, assim, novato pra caramba, tinha feito um curso de socorrista normal, assim, sem experiência. E eu tava naquela ideia na cabeça, cara, que tem que alinhar membro. Tem que alinhar membro, tem que alinhar membro. Tá, como é que eu vou alinhar esse membro sem correr o risco de hemorragia? Fui por esse caminho. E aí depois fui criticado. Aí, graças a Deus, veio uma luz e mudou esse protocolo de torniquete. Nossa, aí, não, agora pode usar, não sei o que e tal, né? Mas era bem nessa tua pegada que tu tava falando. Cara, são coisas distintas, né? As formas, assim, que eu observo hoje das tratativas, né, que entram muito em conflitos, principalmente quando a gente fala sobre o intra e o pré, né? As pessoas, elas confundem muito, quando eu coloco as pessoas, de uma forma dentro do ramo da emergência, né? Elas confundem muito as situações entre o pré e o intra, porque eles acham que a conduta que nós temos que ter no pré-hospitalar é parecida com o intra e o intra é parecido com o pré, mas são situações extremamente diversas. Porque daí, diferentes, né? porque hoje a primeira pergunta que um profissional intra-hospitalar ele faz quando você chega com uma vítima traumatizada dentro de uma sala vermelha, fora de uma prancha, vamos colocar assim, por que ele está fora da prancha? Por que ele está sem um colar cervical? Por que ele está sem não sei o quê? Por que está sendo feito dessa forma? Mas eles não perguntam qual foi a cinemática.
né? Porque eu se pergunto da seguinte maneira: qual que é o objetivo de uma prancha rígida? Mas é a restrição de movimento, né? Não, a prancha ela foi criada para você transportar alguém. Você tira daqui e leva para ali. Não, Prancha. sim. Ela Mas é para tu também não restringir o movimento de coluna, em etc. partes, né? Em partes, porque teoricamente a questão até mesmo de você manter uma pessoa que tem uma lesão de coluna, ela se torna mais confortável de você manter em uma superfície rígida ou uma superfície malhada. Aí entra a RNC, né? Também, né? Questão de movimento da coluna. Posso utilizar diversos métodos para conseguir fazer, evitando que ela se mexa. Mas vamos colocar aqui uma questão lógica, certo? Você precisou deixar essa pessoa pranchada. A cinemática ela tem que ser importante, beleza? Para você poder a condição dessa pessoa, ou ela vai estar com roupa, ou ela pode estar sangrando. Eu tenho movimentação. Se você coloca ela em cima da prancha, pode fazer esse experimento se vocês quiserem. Deita em cima da prancha, sai com a viatura e você testa para ver se você vai ou não se movimentar em cima dela. Se você se movimentar, você não está restringindo. Restrição é evitar movimento. Sim. Se você movimenta, você não está cumprindo o papel exato. Então, entre você transportar uma pessoa na prancha rígida e na maca, A retrátil. você segura, porque o material da maca ela já trava um pouco. A menos que a pessoa seja molhada, ela esteja com sangue, mas em cima da prancha ela vai se movimentar. A partir do momento que você passa na lombada, ela trabalha. Se você freia, ela escorrega para cima ou para baixo. Ah, mas tem o tirante-aranha. O tirante-aranha ele vai evitar você tombar, não segurar 100%. E aí as movimentações da maca retrátil para a maca do hospital faria com a maca Scup. Seria o ideal, mas hoje a gente coloca questões de custos. Mas aí a gente trabalha de outras formas. A questão é o seguinte: como é que eu vou transportar ela da cena até o hospital? Quando a gente chegar no hospital, prancha, coloca a prancha, vira a pessoa, lateraliza, coloca ela e movimenta. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas se você for pensar numa questão fisiológica e lógica, você vai entender que você vai ter muito menos movimentação, apesar de você ter que rotacionar ela para colocar, do que levando ela. Tinha um estudo ano passado ali que estava saindo alguns indícios que a maca rígida era mais prejudicial do que tinha alguns pontos prejudiciais. Tem artigos assim que tanto defendem quanto condenam. Tinha alguns ali que estavam meio que querendo já, tipo, querendo meio que tentar levar para uma linha sem maca rígida mais, sabe? Uhum. Porque não sabe quanto tempo esse paciente vai ficar sob essa maca rígida, vai ficar 5, 6 horas no hospital, isso aqui, isso pode ser ruim, X. Eu não lembro mais certo, eu lembro que eu tinha lido por cima isso. Mas como logo eu saí fora, acabei deixando de me atualizar. Mas faz todo sentido o que você está falando, né, cara? Porque vai movimentar igual. Ela vai para frente, ela vai para trás, quando a próxima for para lado, ela vai fazer carga. E a pessoa continua com dor. Né? Então hoje, o que eu tenho visto assim, ó, é só testar, é só perguntar. Pergunta realmente para médico, né, enfermeiro. Pergunta sobre. Eles vão falar que se a vítima parar, já está sobre uma superfície rígida, mas embaixo ainda continua o colchão. Então, né? Mas vai falar questão de possibilidade de parada. Vai falar sobre questão de movimentação para não ficar tirando e colocando a vítima. Só que a gente está ali já para poder fazer essa situação. Entende? Então, se a gente for pensar numa questão realmente vítima, é impossível dizer que manter ela ali em cima durante todo aquele tempo vai ser útil. Se a gente joga isso para dentro do intra-hospitalar, se a prancha realmente fosse tão importante, na avaliação que eles fazem inicial, ele não retiraria ela. E o que acontece? Já retira tudo. Então, isso quer dizer que a minha avaliação foi inútil. Foi inútil. Entende? Ele tira aquela minha capacidade. E isso é um problema-chave do ponto que eu queria chegar. Porque quando a gente faz isso no pré-hospitalar, você simplesmente fala que o trabalho que a gente está fazendo é o quê? É pegar, colocar em cima da prancha com colar cervical, fechadinha e levar. Eu não preciso ter uma avaliação técnica melhor sobre a vítima. O famoso junta-terapia, né? Exato. Ele não me dá... Se você for perguntar hoje para um socorrista sobre a questão de anatomia e fisiologia, poucos vão dizer. Porque eles vão falar assim, não, mas eu nem preciso muito disso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mobilizar, botar aqui em cima, colocar um colar cervical e ofertar o oxigênio. Virou uma receita de bolo, né? Exato. Mas você perde o tato do APH e você transforma hoje o APH em primeiros socorros. Por que ninguém gosta do clínico? Ninguém não, né? Por que as pessoas não gostam do clínico?
Porque o clínico ele exige que você tenha esse tato de você pesquisar, de você observar. Eu tenho que ter o conhecimento mesmo de saber que a pessoa ele vai estar com uma alteração respiratória, de saber a origem daquela coisa e tratar aquilo ali. Eu acho que eu contei isso pra ti já, cara. Eu sou assim, ó. Se for por aqui, clínico ou trauma? Trauma. Eu sou daquele, né? Mas se mandar pro trauma, nós vamos desenrolar lá. E Brasil, né, cara? É uma carcaça e fé na missão, né? E eu tô lá trabalhando, suspeita de AVE. Bora. Chegamos lá, pá. Desvio de bala arrastada, pá. Beleza, liguei pro arcanjo. Doutora Carolina, queridona. Oi. Assim, testado, não, já tô na do arcanjo. A doutora chegou. Não era a doutora Carolina. Era o... A enfermeira era a Janaína. Aham. E o médico era o Fabrício, eu acho. Fabrício. Baixou a nave lá, passei o socorrista, né? Passei a situação assim, sensada e tal. Não, beleza. Pô, fizeram um HGT. Tava em 12, 10. Aí eu falei assim, tá, cara, mas tá, ela tá com fala arrastada. Ela tinha perda motora, cara, e o doutor fez lá, ela tinha perda motora dos lados, né, um desvio e tal. Eu falei, tá, mas como isso? Só no HGT pega essa diferença. Eu falei, caramba, cara. E aí entra o detalhe. Eu sempre falava pesada. Cara, eu não gosto do clínico. Não gosto de atender clínico. Mas eu tenho que estudar mais o clínico. Porque é ali que tá, eu tô propenso a errar. E aí aquele dia eu lembro que eu fiquei pé da vida, porque, cara, eu sei que a galera mais nova ali, que é o arcanjo na cena, que é bonito aquele branco. Sim. Mas, sei lá, cara, eu sei o custo operacional daquele mês. Sei mais ou menos por assim, cara, pô, olha o dinheirão que eu peguei desse recurso pra botar aqui por causa de uma glicose baixa, né? Pô, o doutor só mandou ela tomar um copão de Nescau lá, logo ela ficou boa e tal, fez uma glicosezinha pra ajudar. Não tira isso aqui tá incomodando a gente. Bota. E aí entra nesse negócio, porque o clínico, ele é muito mais, ele te exige mais. Mas o trauma não é diferente. Esse é o X. Esse é o X da questão. O trauma não é diferente, cara. Porque se você pega uma pessoa que teve uma colisão, vamos colocar assim, né? Eu tive uma colisão, tal. E essa pessoa rompeu o baço, é um trauma. Sim. Para eu identificar os sinais de choque, eu tenho que entender sobre a fisiologia, eu tenho que saber quais são os sinais que ela vai me apresentar de alteração. Não é diferente. Se eu tenho uma pessoa que foi lá, teve uma concussão cerebral, ela bateu, ela teve um TCE, eu só vou conseguir identificar os sinais de alteração a partir do momento que eu entender sobre a fisiologia, entender que a alteração cerebral, a alteração da pressão intracraniana vai alterar o batimento, pode alterar a respiração, pode alterar a pressão arterial. E se eu não entender, não é só o visível. Vai entendendo todo o efeito colateral daquele trauma, né? Então, o trauma não é só... ele só está com TCE se tiver um edema subgaleal, galo, né? Inclusive, vou fazer uma pergunta para ti. Quando a pessoa bate a cabeça, que ela cresce aquele caroço ali, né? O nome do caroço é calombo ou colombo? O nome daquele caroço? Calombo? Hã? Calombo? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Colômbia e América, né? Nossa. Todo mundo ganha essa aí. Voltando. Então, as pessoas elas só vão associar o desse. Só porque... Ainda bem que ela criou primeiro. Porque todo mundo cai. Igual quando você fala gema. O nome da Clara do só gema. Não, é Clara. É claro. Vai ter corte já. Pô, anota. Identificar as piadas dele. Ó, sacanagem esse cara, porque eu tava prestando atenção no que eu tava falando, o cara vai ser técnico aqui agora, o cara não vai meter uma piada. Tu me desarmou pra você igual que gosta. Tem que ficar esperto, porque tem alguma. Então. Obrigado, agora tá. Não respondo mais. Não sei. Não sei. Então, as pessoas, hoje, né, no serviço hospitalar, a gente está acostumado a apenas avaliar aquilo que é visível. Somente, a pessoa está com TCE, ela tem um edema. A pessoa está com para ter um sangramento, é só o externo. Para ela ter não sei o que, eu tenho que estar vendo. Eu perco o tato. Não é à toa que quando a gente fala sobre avaliação, as pessoas vão fazer assim, ó. Não, gente, vocês precisam sentir a questão óssea. Eu tenho que ter continuidade. Não posso ficar com medo. Isso eu acho massa falar, cara. Entende? Eu não tenho que ter. Tem estrutura
muscular, ali, tendão, pô, aqui tem um tendão, não tentar Exato. Anatomia. fazer quase um estudo, né, cara? Claro. O trauma não é diferente no clínico. Um primeiros socorros, eu trato dessa forma. Primeiros socorros, mas é inadmissível como profissional da emergência, eu não tenho tato, eu não tenho uma visão anatômica e fisiológica daquilo. De eu saber identificar um choque, de eu saber identificar uma dificuldade. Inclusive, essa semana eu tinha feito um vídeo falando sobre dificuldade de insuficiência respiratória. Quando que minha vítima está apresentando uma dificuldade? Como que ela está tendo uma insuficiência? O que é o esforço com a musculatura acessória que ele está utilizando? Entende? Não tem como associar o APH sem você ter a base fisiológica junto. Não tem como. Entende? Para quem trabalha hoje na área, a gente... não, mas isso daí é só coisa de médico. Não, gente, não é médico. O médico ele vai fazer o que na emergência pré-hospitalar? Ele vai também identificar aquilo que é uma básica, já está passando, e ele vai complementar. Ele não tem que fazer inteiro, ele tem que complementar o que o técnico de enfermagem ou o próprio socorrista avaliou. Eu acho legal, cara. Quem bate muito nessa tecla, e é um dos poucos ainda que eu vejo, né, dando tanta ênfase na questão anatômica, né, é o professor Marcos, né? O professor Marcos, é uma lenda, né? O Polícia também. Cara, ele é um cara que ele frisa muito, né? Até no próprio curso dele, eu fiz uma vez com ele. Cara, um dos modos mais compridos dele é a parte de anatomia, cara. Ele quer que o socorrista entenda cada pedaço do corpo para fazer sentido lá na avaliação, cara. Uma vez, cara, eu comecei a trabalhar muito essa questão de uma frase que uma vez eu vi um colega meu, Thales. Agora ele está no Paraguai fazendo medicina. E ele está saindo Thales de São Paulo, não é esse? Não. Ele é bombeiro voluntário idiota. Ele trabalhou comigo no SAMU, trabalhou na época também no GEMAL, e agora está fazendo medicina. E um dos vídeos dele, ele falou assim: quando você assume teu plantão pela manhã, você deve colocar na tua cabeça o seguinte: você seria o profissional que gostaria de ser atendido por você? Isso é uma pergunta que mexe, né, cara? Cara, todas as faço pergunta aqui, quando eu me coloco como vítima, eu penso, cara, falta alguma coisa. Mas você não confia no teu trabalho? Não confio no meu trabalho, mas ainda eu acho que falta alguma coisa. A questão da empatia, de você olhar e você falar, cara, falta alguma coisa. Porque a gente tava conversando antes, quando eu tava tomando café, isso acontece muito, sabe aquela série The Good Doctor? Sim. Mostra uns pedacinhos que ele chega assim, começa a aparecer... Começa a imaginar tudo. Cara, eu não tenho autismo, né? Mas eu funciono quase que assim. Quando eu chego na cena, para quem trabalha comigo, sabe? Eu chego na cena, às vezes eu tiro, dependendo do cenário, se eu tô com o celular próximo, faço a foto do inicial do ferimento para eu poder ver, até porque depois, às vezes, eu posso mostrar pro médico. Mas tiro daquilo ali. É o tempo que eu tenho para poder oxigenar, prestar atenção e falar, tá, o cenário foi assim, a vítima ela tá assim, e ela tá dessa forma. Eu já começo a fazer a análise dela completa, mediante aquilo que eu estou observando. Então, aos poucos que eu vou atendendo e vou fazendo o manejo, eu vou entendendo se faz sentido as ligações. Tu vai entender a cinemática daquele trabalho. Exato. E até fiz uma postagem ontem. O seguinte, gente, se foi criado o XABCD, ele já é uma ordem para você não pular etapa. Então, eu trato, eu observo, eu corrijo e passo. Pé da vida quando o cara começa a pular isso, cara. Começa a atropelar, sabe? Segue, cara, é só seguir. Só seguir. Cara, chega a ser bizarro, porque XABCD. XABCD. Tem alteração? Não tem. Aí eu vou para a próxima. Tem alteração? Corrige. Aí quando o cara já está lá no ele já olha para a fratura e fala assim, não, mas vou mobilizar essa fratura aqui. Não, mas veja, aí volta de novo, aí já vai ver direto o nível de consciência. Não, cara, você precisa pular a etapa. Segue-se etapa. E até porque segue-se etapa. Esse processo, o pessoal tem que botar isso na cabeça. Eu ouvi uma vez um colega do socorrista que falou que é para ganhar tempo. O cara, o que é para ganhar tempo? Pular o X, ele tá no X, daqui a pouco ele pula, vai lá para a abertura de vias aéreas, daqui a pouco ele começa a pular o processo, sabe? É tipo o pagamento de consórcio, eu pago a primeira e a última. Aí eu falei, não, cara, se tu seguir bonitinho, é ao mesmo tempo. Até porque, se a gente for pensar numa questão lógica... E até porque tu vai eliminando situações. Exato. Se não ligou aqui, então, tu vai montando teu quebra-cabeça daquele trauma. Se as pessoas... Eu vou voltar de novo àquele ponto fisiológico, tá? Se as pessoas elas prestarem bastante atenção na questão do XABCD, elas iam pensar da seguinte forma.
O que vai gerar uma alteração neurológica? Ponto principal. Neurológica, trauma de... Não. O que vai ter de forma imediata? Assim, o que eu tenho? Qual o fator da alteração neurológica? Pupila? Não. Tem. O fator. O que vai fazer a pessoa ter alteração neurológica? Falta de oxigênio? Não, sim. Falta de oxigênio. É o que vai fazer. O que carrega o oxigênio? O sangue. Sim, vai ter alteração da frequência cardíaca, consequentemente. Eu vou ter. Então, se faltar sangue, ou se tiver excesso, né? Mas principalmente, se faltar sangue, falta oxigênio. Aí eu tenho alteração. Se faltar oxigênio no cérebro, a pessoa começa a ter. Uma pessoa desmaia porque falta oxigênio. Entende? Então, a minha sequência é muito simples. Se eu tenho uma hemorragia lá no X, eu tenho alteração neurológica. Tá? Se eu tenho alteração nas minhas vias aéreas, eu não respiro. Se eu não respiro, eu não tenho oxigênio na corrente sanguínea. Eu tenho alteração neurológica. No meu C, se eu tenho alteração de perfusão, eu tenho estado de choque, falta oxigênio e sangue, eu tenho alteração neurológica. Se meu A, meu X, meu A, meu B e meu C estiver ok, o meu D está ok. Se o meu D estiver alterado, eu tenho alteração de respiração e alteração circulatória, hemodinâmica. Porque ou o cérebro ele não vai mandar sinal para poder ter a respiração adequada, não é à toa que quando tem o TCE, uma das coisas que a pessoa pode ter é síndrome de tríade de Cushing, né? Alteração respiratória, cardíaca e a depressão arterial. Cara, é tudo ligado uma coisa a outra. Se eu corrijo o outro, eu preservo. Sim. Porque o Gauss nada mais é do que eu preciso saber se tem alguma alteração que vai comprometer a movimentação, a abertura, aquilo, mas principalmente ligado à parte hemodinâmica. Sim. Né? Então, a ordem era muito simples, não tem porque eu queria já avaliar de cara, sendo que eu tenho outros tipos de avaliação neurológica, utilizando hoje o ABDI ou o ABDN, né? Inicialmente falando, e depois eu vou. Mas é uma ordem muito simples, mas que eu preciso, assim, entender a lógica do porquê que eu estou fazendo aquilo. Porque senão eu simplesmente faço algo de qualquer jeito, e não é qualquer jeito, o pH não pode ser tratado de qualquer jeito. E aí, o pior de qualquer jeito é fazer um negócio robótico, né, cara? Só por fazer também, né? Fiz todo o processo, mas tu não percebe, tu deixa passar detalhes que são importantes para o teu diagnóstico, né? A gente vai dar diagnóstico, mas da percepção da tua avaliação, quando tu vai passar para o médico depois para ele seguir uma linha mais fina. Obviamente. E a pior frase que eu ouço falarem hoje é assim, não, eu concordo, mas eu tenho que fazer porque o protocolo da minha instituição manda. E que se eu for para frente do juiz, aí eu coço minha cabeça, né? Aí eu falo, cara, conversei com o Henrique sobre, né? O Henrique é advogado, que hoje ele faz parte do Conselho do Coném. Falei sobre uma situação, Henrique, cara, me diga uma coisa. Eu trabalho em instituição X, né? E aí eu não segui o protocolo porque não era adaptável para aquela situação. Eu segui um outro. Né? Vou seguir o PHTLS, o ITLS, o Canadian, sei lá. Vou seguir o outro protocolo. Porque o meu ali local não me deu essa diretriz. Se eu não ia acontecer alguma coisa, eu for processado, eu vou ter que responder por isso, cara? Ele falou assim, existem 3 tipos de leis, municipais, estaduais e federais. Qual das 3 é maior? A federal. A federal, ela sobressai o estado, o município, assim por diante. Eu tenho leis para poder controlar aquela parte interna, para poder direcionar. O principal objetivo do protocolo é te direcionar para você ganhar tempo e você evitar cometendo erros. Se eu inventar alguma coisa na minha cabeça, eu vou responder por aquilo. Mas eu chego na frente do juiz e falo assim, eu fiz tal procedimento assim, mas, o cenário já ia me dizer que aquela vítima ia acabar piorando, né? Você tirou isso da onde? Não, eu tirei isso aqui do PHTLS, do ITLS, do Canadian, da referência Y. Eu estou tirando isso de algum lugar que está sobressaindo, porque esse protocolo não foi criado do nada, ele tirou de algum lugar, ele só adaptou. Mas eu estou utilizando alguma coisa, então eu não vou responder. Porque eu não estou inventando. É diferente você vai e ver alguma coisa que não tem nada a ver com a situação, aí você vai colocar, porque a regra é muito clara. A partir do momento desde que eu não piore o estado da vítima, né? Ou minha segurança, ou a segurança dela, é cabível, vai melhorar, eu tenho respaldo para poder fazer isso, cara, eu entendo princípios e preferência. Eu tenho que fazer, eu não vou inventar moda, eu não vou piorar o estado dela. Não, é observar, eu tenho que fazer a imobilização do fêmur dela. Tá? Qual que é o princípio? Imobilizar, cuidar com a questão cardiovascular, para não ter rompimento, isso e aquilo. Eu estou preservando, eu estou melhorando. Eu só tenho galho de árvore para poder fazer isso aqui. E camiseta, eu vou rasgar minha camiseta e vou fazer. Poxa, mas o livro não fala que eu posso fazer isso com galho de árvore.
Tem que ser Tô dando um exemplo bem nada a ver, né? Assim, mas é aquilo. Eu vou fazer isso com vários chinelos. Eu vou fazer. Gente, eu estando fazendo algo que realmente vai beneficiar, que vai manter ou melhorar o estado da vítima. Qual é aquela vítima? Exato. A gente faz. Onde você aprendeu isso? Eu vi isso daqui lá no site do José. Não tem nada a ver. Pô, você vai tomar na cabeça, cara. Não, eu faço parte dessa instituição aqui, mas eu estou chegando nessa referência aqui do PHTLS para poder fazer a utilização de tal material. Mas a tua instituição falou que não tem isso. Beleza, mas eu estou tirando isso de algum lugar. E ajudou. Ela sobreviveu. Aí a gente coloca essa condição do torniquete. Ainda tem lugares que não aceitam torniquete. Mas hoje é preconizado. E eu deixo a vítima morrer, então? Tu lembra da época também? Eu nunca cheguei a usar. Quando eu cheguei no bombeiro, estava sendo tirado. TTF ou CAD? TTF, né? TTF também foi algo que foi muito questionável na época. Ainda é, né? Ainda é. Até esse tempo atrás eu estava com dúvidas sobre isso também. E daí o Gervásio ele falou isso para mim, enfermeiro. Ele falou, não, cara, nunca deixou de ser utilizado. Não pode ser utilizado. Inclusive ele ajuda muito, só que você tem que saber. Tem que saber utilizar, igual o CAD. O CAD deixou de ser usado. Não, cara, nunca deixou de ser usado. Ele foi posto como uma outra opção porque ele gerava movimentação na vítima e eu tenho outras opções melhores. Eu disponho desses materiais? Se eu não disponho, eu vou ter que utilizar ele. Igual uma discussão que a gente teve esse tempo atrás, discussão em questão de debate, né? Foi sobre contenção pélvica. Se você fizer o curso PHTLS, eles vão ensinar você a fazer a cinta pélvica. Clipa, segura. Contenção, né? Na rua, nós utilizamos bandagem triangular, nós utilizamos manta aluminizada. Aí foi discussão mesmo que tive uns anos atrás, porque falaram assim, porque a manta aluminizada não é referenciada em nenhuma literatura para fazer essa estabilização pélvica. Interessante, mas engraçado é que ela segura, não, porque ela pode abrir, ela pode fazer não sei o quê. Eu desconheço, cara, porque... Não, porque eu não vou fazer. Tudo bem, Brasil, não precisa fazer. Eu faço. Eu faço porque numa situação que eu não tiver bandagem triangular, que a gente sabe que tem instituições que não tem lençol, eu vou fazer com o quê? Dá seus pulos, né? Eu vou fazer com a manta aluminizada, aí funciona. E para quem já fez alguma vez, vocês vão ver que funciona. Tem vídeos que eu postei no Instagram fazendo de outras técnicas. Eu gosto de ensinar várias técnicas para você ter várias opções. Dá um leque. Você tem um leque. Quero fazer com lençol. Eu acho mais fácil. Fechou, faz com lençol. Não, quero fazer com bandagem triangular. Fechou, cara. Tem essa técnica dá para fazer. Gosto de fazer com a manta aluminizada. Fechou, cara. Tem assim, dá para fazer assim, dessa forma. E outra, entrando nesse assunto, né, do pessoal bater em cima. Tem que ser arrochado, tem que apertar a pelve quando for para... Sou crítico a isso. É uma contenção, cara. Eu preciso fazer uma estabilização de pelve, não uma compressão. Eu comprimo porque eu quero fechar vaso. A pelve eu tenho que só estabilizar. Se você abre, você continua sangrando. A pessoa vai ficar gritando de dor. Isso é uma questão também fisiológica e anatômica que é só colocar um pontinho para você pensar, poxa, a pelve está assim. Eu quero só encostar uma na outra. Se você aperta demais, ela faz isso. Tu vai agravar a lesão? Exato. Então, a forma com que a gente vai trabalhar dentro do APH, isso é uma subjetiva, é o conhecimento que você tem, mas principalmente colocando, cara, isso aqui vai prejudicar, vai ajudar, o que eu tenho hoje? Princípios, preferência é isso. Né? De você ter uma referência que você possa estar utilizando da melhor maneira possível, sem prejudicar a vítima. Ponto. A partir dali, a inventação de moda. Né? Aí começa... Como é que fala? Isso, como é que é? Não, meu país não tem estranho lá, que eu acho engraçado. Depois do protocolo é encher linguiça, alguma coisa assim que ele fala, cara. Aquele protocolo e depois tem encher linguiça, alguma coisa assim pra falar que eu acho engraçado. Esqueci agora, que era engraçado. Enfim. Bom, a gente voou no assunto aqui, né? A gente estava na apresentação lá e a gente começou a falar de atendimento em geral. Deixa eu voltar um pouco. Você encontrou como bombeiro ali... empresa ali, brigadista, e fez o curso de salva-vida, depois fez o SEBAI, aí virou bombeiro comunitário. Né? E aí começou esse mundo aí, né? Cara, a gente já, e aí, pouco que a gente já conversou aqui, a gente já entendeu que
Tu já não é mais um bombeiro comunitário. Como é que é? Tem os graus lá, como é que se fala? O grau, Eu né? parei, o meu foi sênior, Sério? alguma coisa. Eu tinha 5 ou 6 nozinhos. Cara, eu nunca consegui entender aquele negócio ali, cara. Ah, era legal, cara. Eu não entendo. É cada nó é um ano, é tempo de casa? É um ano de casa, né? Ah, que legal, não sabia isso. Eu saí, eu tinha 6 anos como bombeiro comunitário. E hoje tu tá à frente da Secretaria de Defesa Civil lá de Barra Velha, né? Isso. Só voltando um pouco para Claro. Antes de eu chegar ali, né, da Defesa Civil, eu passei por alguns lugares. Trabalhei, a minha primeira oportunidade profissional trabalhando foi na Fortunato. Trabalhei na SML. Sim. Então, foi a minha primeira oportunidade assim, que eu tive. E a partir dali também eu comecei fazendo outros, né? Que eu tive aquela coisa direta. Então, eu entrei como socorrista, trabalhei 2 anos lá. Entrei como socorrista, não tinha ainda carteira, não era resgate, nada. E aí eu conheci o mundo da altura, trabalhei com o Luizinho. Ali eu trabalhei com o Luizinho, Wagner, altas pessoas. Conheci, foi o cara que me deu a oportunidade, hoje eu trabalho no aeroporto. E ali eu tive a oportunidade para poder também começar a observar Cara, melhor. Uma vez, cara, primeira vez que eu vi teu nome, que eu acho que foi que eu ouvi falar pela primeira vez, foi pelo Luciano. Ele falou, ó, trabalho aqui lá, massa, tal, não sei o que, daí nos comentar lá e tal, documento. E aí tu trabalhava com um amigo, não sei se trabalha ainda com o Souza ainda. Souza, claro. Né? Eu falei, porra, cara, esse cara é enfermeiro, velho. Eu sempre achava que tu era enfermeiro, velho. Eu não passo, ano que vem. Eu sempre achava assim, cara, velho, é muito técnico, você vê esse cara é enfermeiro só pode, velho. Eu olhava assim, porra. Aí uma outra conversa, daí eu fui lá pra. Eu não lembro se foi na formatura lá de troca de comando do Lucena, alguma coisa, eu falei pro Lucena, assim, cara, não sei se foi. Não sei, pra alguém que eu comentei, pô, o Matos ele é enfermeiro? Que não, ele é bombeiro só. Não, eu sou técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem? Sou técnico de enfermagem. Alguém tinha falado pra mim que era socorrista, né? Daí eu falei, pô, tá de sacanagem, velho. Olha. Não, sou técnico de enfermagem. Então ali, nessa época, eu comecei a fazer fisioterapia. Essa parte é legal. Tem que fazer fisioterapia. Aí estudei 3 semestres. 3 semestres. E daí, a primeira vez que eu vi o Vitor Nascimento foi no portal da Fazenda. Eu vi ele assim, falei, cara, Vitor Nascimento. Pô, cara, tudo bem? Primeira vez que me apresentei, não sei o quê. Em 15 minutos, assim, conversei com ele, já... Pô, o bicho me deu um baita no conselho e tal. Ele olhou pra minha cara e falou assim, você faz fisioterapia? Fisioterapia, por que faz fisioterapia se você está nessa área de emergência? Ah, cara, não sei, eu acho legal, assim, questão fisiológica, ele trabalha muito mais na parte interna do que enfermagem, não sei o quê. Ele está maluco? Não, cara, vai para enfermagem, não tem perfil, você quer seguir isso daí, quantos fisioterapeutas você está trabalhando? Pô, mas tem o Eduardo Suco, cara, entende muito, não sei o quê, pô, já o trabalho dele muito massa, acho ainda, né? O trabalho do Suco muito massa. Não, cara, enfermagem, vai pra enfermagem. Eu falei, cara, vou pra enfermagem. Então, pô, começar tudo de novo, cara. Eu já tinha parado de engenharia lá no 6º período, faltando 2 anos pra acabar. Eu tinha perguntado da engenharia, tu na época, sabe daí. largou pra ficar no bombeiro. Larguei, falei, não, chega de cálculo, cara. Chega de cálculo, não aguentava mais, punk, assim, estudava muito. E aí, peguei e comecei a enfermagem. E a partir dali, eu comecei a ter um pouquinho mais de contato, sabe? Quando eu estava na metade da faculdade, eu já dava aula no geração para técnico de enfermagem. Que daí eu falei, cara, eu acho que eu quero antecipar, porque eu não tinha trabalhado dentro do hospital ainda. Eu preciso começar já a ter esse contato já anterior. Vou começar a fazer, então, técnico. E aí, como eu estava fazendo a graduação, eu consegui matar muito matéria do técnico. Então, eu fiz um ano, deu 10 meses, mais ou menos, que eu fiz o técnico e finalizei. E daí fiz o estágio, tudo certinho e tal. E aí já tive a oportunidade. Então hoje eu formei ano passado, não, 2023, 2025, né? Meu Deus, 2 anos já. Então me formei em 2023 como técnico de enfermagem. Aí ano passado precisei ficar parado um pouquinho na faculdade, estava com a cabeça cheia, tinha escrito livro, faculdade, coisa arada, então dei uma segurada. E agora voltei ano que vem sim, eu finalizo a graduação. Então nesse tempo que eu estava trabalhando na Portonave, né, na SMR, aí eu tive a oportunidade, eu fiz o PHTLS, fui para o Rio Grande do Sul fazer, voltei e logo em sequência eu tive a oportunidade. Eu lembro dessa época que tu tinha PHTLS, tá no Rio Grande do Sul. São 7. Eu fiz um 7. Não tinha quase nada de curso aqui em Santa Catarina. Isso em 2020. E aí eu fui para lá, voltei, quando eu vim, fiz uma entrevista. Eu acho que mandei uns 15 currículos na época para a BR Vida, fora os meus amigos que mandaram junto com os meus, né? Fabiano recebeu tanto currículo meu. E ele me deu a oportunidade. Entrei,
Trabalhei ali comecei a trabalhar com eles na rodovia, um sonho realizado, assim, né? E aí saí da SMR, começou a ficar difícil, porque só em um lugar, comecei a dar as aulas. Nisso tinha aberto a Golden Life, minha empresa, a escola. Eu falei, cara, eu vou abrir isso aqui porque eu queria dar aula. Então eu falei, eu vou ter. Quem me deu essa dica ainda foi o Godoy. Hoje ele tá como gerente, foi gerente da Anjo da Vida lá na Portonada. Godoy? Godoy, Murilo Godoy. Ah, não, outro. Ele é o gerente da. Ah, eu conheço outro Godoy de São Paulo. E ele que eu tinha indicado na época para trabalhar na SMR. Então isso aí ele permaneceu e cresceu. O cara assim tá muito bem, muito feliz assim da vida dele. E aí, trabalhando só ali, eu peguei e fiz processo seletivo e entrei pro SAMU. Posição do Zé, então? Trabalhei 2 anos no SAMU. E aí fiquei no SAMU, indo ali e tal. E nessa época eu peguei, e já fazia um tempo que eu não vi o Senna. Eu peguei e fui visitar ele em Garoa. Eu fiz o curso com o Vitor lá, Stop the Bleed. E aí depois ele me chamou pra ir lá, e eu peguei e fui e tal. E conversando com ele, e nessa época eu já tava estudando, já tava full, assim, né? Eu tinha feito bastante coisa. O Luciano olhou pra minha cara, passando um café assim. Ele falou assim, Matos, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você entende sobre múltiplas vítimas? Tem um encostadinho na cadeira aqui assim. Eu tô em dívida com esse cara, olha. Aí eu peguei e falei, cara, pô, eu já li muitos livros assim sobre trauma, de reanimação cardiopulmonar. Tudo que eu posso imaginar eu já li, cara. Da AHA, da ERC, Anscor, alemão, cara. De uma época assim que eu queria entender realmente o que era a reanimação cardiopulmonar. Então eu li muitos livros. E do trauma foi a mesma coisa, que eu queria entender qual que é a diferença de um outro e tal. Enfim. Mas eu não tinha parado para ler sobre múltiplas vítimas, era só aquilo que eu tinha aprendido no curso e um detalhezinho. Então eu peguei e respondi para ele dessa forma. Eu falei, cara, múltiplas vítimas. Cara, entendo que a gente tem que, sei lá, tem a zona quente, morna e fria. Eu tenho o método START, né, que a gente realiza ali a triagem, mas eu não sabia explicar direito sobre. E aí ele pegou e nem deixou eu terminar de falar. Ele deu risada e falou assim, cara, isso aí não é nada. Isso não é nada, isso aí é só uma agulha no palheiro. Tem um assunto para você poder estudar melhor. Já venho estudando isso durante muitos anos e tal, e para você poder estudar sobre esse assunto. Mas, na hora certa, eu vou te mandar. Daí eu fiquei instigado com aquilo, né? Eu falei, como assim, cara? Tem novo mesmo daquilo? Eu não sabia muita coisa. Aí tá bom. Me mandou um material para eu poder estudar um pouco melhor. Dali para frente, eu comecei a mergulhar de cabeça, porque era tudo material em inglês. Então eu recebi esse material, então eu precisei primeiro traduzir ele para eu poder estudar de novo e entender o que realmente eu estava vendo. Cara, quando eu tive esse primeiro contato, eu vi que aí eu peguei e fui de novo para literatura. Eu falei, não, isso aqui tá errado. Fui para as literaturas normais. Comecei a pesquisar. Múltiplas vítimas no Brasil. Só aparecia método START. Você vai no teu celular e botar, pode ser que agora não apareça mais. Mas até uns 3 anos atrás, método START, método START, método START. E ele fez um boom na minha cabeça. Que foi sempre a referência, né? Sim, foi. E aí, cara, eu comecei a fazer vários cursos, vários, assim, e livro, e literatura, e artigos, e aí eu me joguei, né, para outros cursos, comecei a fazer curso americano, curso do Chile, isso e aquilo, cara, eu comecei a buscar. E aí, com a massa do assunto que tinha, daquilo ali, foi onde começamos a fazer a construção do livro. E daí entendendo sobre o cenário de verdade, que o múltiplas vítimas em si não era somente ir lá e fazer a triagem. Eu vou falar algo aqui sem muita base, cara, mas eu acho que até fora dessa Catarina. Eu acho que o teu trabalho junto com o Senna de gerenciamento de múltiplas vítimas, eu acho que se ele não é um dos primeiros. É o primeiro. É o primeiro? É o primeiro. Cara, que deu um... É o primeiro. Opa, Start, ele faz parte do gerenciamento. Ele faz parte. Né? Não é a operação toda em cima. Exato. Que a gente gosta de fazer muita comparação do seguinte, chega no hospital, tem uma responsável de triagem, certo? Você vai no hospital que você está com algum problema. Você chega, você é triado, você volta e senta. Resolveu o teu problema? Não resolve o teu problema. A triagem não resolve o problema do evento de múltiplas vítimas. Sim. Exato. Ele é uma etapa. Só que para isso dar certo, eu vou novamente voltar para dentro do hospital para poder fazer muito sentido. É como se você chegasse no hospital, você recebesse a sua fita de prioridade e você volta e senta, só que você não tem nem um consultório que está pronto, sala de vacina, sala de curativo, está tudo bagunçado. E não tem nem a enfermeira-chefe ainda para poder dar ordem.
Mas tá lá tudo com fita vermelha, amarela e vermelha. Exato. Só tô dentro. Bagunça. Eu não resolvo o meu problema. Eu continuo com caos, entende? Então, trazendo isso para dentro do cenário de múltiplas vítimas, ele funciona de tal forma. O que o livro lhe traz? Primeiramente, você entender o que é a minha prioridade. O que eu realmente tenho como segurança. O que é um posto de comando. O que eu tenho hoje para poder estabelecer dentro do cenário para ele poder funcionar. Então, agora está saindo o volume 2, né? Esse daqui... Sendo volume 2, cara? Vai sair. Nossa. Esse aqui foi o primeiro do primeiro, né? Esse aqui, inclusive, é o da Fábio. Está com ele assinado. Então, ele é o primeiro do primeiro. Esse aqui foi um manual de bolso. Só para dar aquela pincelada para você entender. Múltiplas vítimas no Mentor Start. É uma base, né? Esse daqui. Aí foi feita uma atualização ano passado. Com essa atualização do ano passado, a gente implementou mais um pouquinho, alguns detalhes, né, para poder melhorar. Agora no volume 2 ele já vem um volume técnico, que daí eu já vou começar a implementar para eles, tipo assim, o mostrar o assunto, certo? Mas implementando, como que você vai colocar isso dentro da tua instituição. Vai destrinchando mais detalhes, assim, né? Exato, porque daí, esse daqui, a pessoa só tem a noção do que ele é feito, né? Como é que esse sistema. 5 pilares? Como assim? No início, o pessoal, meu Deus, um livro sobre isso, 5 pilares, já está inventando moda já. Como assim o método START não é múltiplas vítimas? A vida inteira chega esse cara aí, socorrista, que trabalha comigo, que não sei o que, vem com esses papos, tá de caô, tá de sacanagem, até chegar e se confrontar, né? Porque eu preciso ter uma organização dentro do cenário. Eu preciso entender sobre o meu cenário. A falta de organização do cenário atrapalha a emergência. Muito. Te ferra assim de forma... Tu precisa ter um comandante para te dar... Né? Tu precisa ter as equipes, né? A primeira equipe que vai fazer somente avaliações, e aí as outras equipes que tu vai designando. Isso eu estou falando de forma superficial, sem entender o assunto, né? E aí, quando eu particularmente já atendi emergência, só usou o método START, e cara, tu viu que faltou alguns processos, sabe? E aí tu olhava assim, cara, tá faltando alguma coisa para isso aqui girar. Porque só o start não era suficiente. Não é. Tu viu todo o negócio engessado. Aí o que acontecia por muitas vezes, cara? Eu simplesmente tirava aquele volume de vítima da rodovia e socava tudo no volume de socorro. Transferência de caos. Só transferia transferia a responsabilidade. E eu falei, cara, mas tá errado, cara. Porque às vezes metade desses pacientes não deveria vir para esse hospital, às vezes fazer uma instituição mais responsável, mandar, né, uma regulação médica, mandar para Blumenau, manda para Timbó, né? Muitas vezes eu me peguei nisso. Cara, tá engessado esse negócio, não tira. Né? E eu acho que, não sei se foi para ti que eu falei, ou se foi para o Luciano uma vez, eu falei, cara, eu tenho interesse nesse assunto. É um tema que eu gosto. Que até eu acho que foi em Itajaí, que teve um curso agora, ano passado, né? Foi em Itajaí ou Curitiba? Curitiba, eu fiz. Curitiba, foi muito bem. Eu vou estar fazendo você Barra Velha, já fica o convite para vocês participarem. Eu, com certeza eu vou. Pode ir. E aí eu lembro, é de Curitiba, eu falei, não é longe. Não, Curitiba. Se é perto eu vou, se é um pouquinho mais perto eu vou. Tinha chegado com a batida na hora, né? Falei, cara, só isso aqui, ó, gerenciamento lá em Curitiba. Tá? Ó, quer ver uma coisa? Tá com 1 hora e pouquinho do coisa, né? Vocês vão fazendo esse recorte, né? Então pega só. Sobre a questão da triagem. Por que é importante a gente pegar essa questão do feeling? Seguinte, o objetivo da triagem é eu só criar a classificação para ela receber um atendimento rápido. Sim. Beleza? O tempo que eu tenho para poder fazer de triagem dentro de um cenário é apenas 1 minuto, no máximo. Para eu ter 3 a 4 avaliações, 4 de forma mais precisa. Primeiro vejo quem que anda. No cenário, ela caminhou, ela é verde. Ela é verde. Como assim? A primeira vez que você pessoal, como assim, Felipe? Cara, ela caminhou, ela é verde, porque acontece o evento. Eu sou acionado. Até eu chegar na cena, se ela caminhou, é porque ela tá bem. Mas ela tem uma fratura no braço, ela tem um corte, ela tem não sei o que, ela caminhou, ela tá bem. Não é que ela não possa evoluir. Não é que ela não vá depois ter uma preferência. Mas é porque ela consegue sair. Eu não preciso ir lá pegar um recurso para tirar ela. Ela veio, ela é verde. Se ela não caminhou, a partir daí, até que se prova o contrário, ela vai ser amarela. E essa vítima amarela, ela pode ou não ter lesão. Eu posso estar falando de um cadeirante. Eu posso falar de um idoso, uma criança, de um lugar de difícil acesso, que eu tenho que alguém lá segurar a mão dela. Precisou. E tirou. É um recurso amarelo. Mas ela pode ter uma lesão. Aí, a partir desse momento, eu vejo
como é que está o padrão respiratório dessa pessoa? É. Se for um adulto até 30, ela vai continuar sendo amarela. Eu não provei o contrário. Certo? Está respirando até 30, ok. Não está respirando, preto, cara. Não tem esse negócio de reanimar dentro de um evento, porque é um trauma. Trauma não tem, uma PCR traumática não tem por que ficar reanimando, porque ela tem uma outra causa. Fisiologia de novo. Então está respirando, tá até 30, amarela. Acima de 30, vermelha. Não está respirando, é preto. Tá? Perfusão. Verifico perfusão. Até 2 segundos, amarela. Passou de 2 segundos, é um choque. É vermelha. No trauma, até que se prova o contrário, o choque ele é hemorrágico. Ponto. E depois eu vejo o nível de consciência. Eu vou voltar novamente repetindo o que eu falei na avaliação primária. Minha respiração está boa, a perfusão está boa, o nível de consciência está bom. Tá? Senão ele tem alteração. Então, 30 segundos eu fiz isso, eu não quero... A menos é óbvio que ela estiver apresentando uma lesão, né? Mas se tiver tudo ok, cara, eu só vou botar uma fita no braço dela e vou sair. Quem tem que resolver o problema é no hospital de campanha. É o médico lá. Lá eu vou fazer o XABCD. Lá no hospital de campanha. Agora, eu cheguei, uma pessoa está com uma amputação, está com sangramento maciço. Eu coloquei o torniquete, é vermelho. Ponto. Tem sangramento a ponto de eu ter que colocar um torniquete, vermelho. Automático. Isso start. Né? Aí sim ela é transportável. E depois, quando eu vou fazer essa avaliação em crianças, eu utilizo o Jump Start. O Jump Start seria um filho do Start. Né? Ele foi criado com o objetivo de diferenciar o atendimento, porque a criança não pode receber o mesmo atendimento no adulto. Então, lá no Jump Start, a criança ela vai ter o quê? 3 avaliações. Também, respiração diferente do adulto entre 15 a 45. Eu não verifico a perfusão da criança porque ela tem uma estabilidade maior, então eu verifico o pulso braquial. E o nível de consciência utilizando o VDI. O adulto não vejo o VDI. Na criança, sim. Mesma escala de prioridade. Só que tem um ponto. O adulto, se ele não respira, óbito. A criança, se ela não respira, eu abro as vias aéreas e faço 5 ventilações. Se ela voltar, ela é vermelha. Se ela não voltar, ela é preta. É a diferença do adulto. É a mesma questão da colocação do torniquete. Coloquei torniquete é vermelho. Mas ele é só um item para poder facilitar. Só que, Rafa, a partir do momento que eu coloco em 1 minuto, se eu tenho 50 pessoas, eu tenho 10 pessoas triando, 50 pessoas com 10, em 5 minutos eu tenho quase todo mundo triado. Para onde vai essas pessoas se eu não tenho hospital de campanha montado? Vai sobrecarregar um hospital ali. Quem que vai fazer o transporte dessas pessoas e tirar de um lugar para o outro? Onde é que vai ficar organizado essas ambulâncias? Os hospitais, eles são preparados? Tá? Agora eu vou entrar num ponto absurdamente importante. Quando eu comecei a trabalhar dentro desse assunto de múltiplas vítimas, eu comecei a dar ênfase em planejamento. Porque todos me falavam o seguinte: Felipe, como é que eu vou estabelecer um posto de comando se minha cidade tem militar, tem voluntário, tem SAMU, tem não sei o quê? Quem que vai comandar essa cena? Como é que eu vou pegar e vou mandar lá para o pessoal lá assim? E começaram a vir vários questionamentos. E eu entendi do seguinte: quando você tem um plano de contingência bem estabelecido, você evita que tenha discussão. Aqui, na montagem do estúdio, você sabe quem que cuida do computador, quem que entrevista, o momento que faz. Você não vai se meter no trabalho dela e assim por diante, porque as coisas já estão planejadas. Sim. Né? Tem um entrosamento, né? Exato, dentro do município não é diferente. Então, quando eu comecei a estudar sobre os planejamentos, eu comecei a entender melhor sobre isso e isso me facilitou. Hoje, para eu estar na Defesa Civil, isso facilita muito o meu trabalho. Por quê? Porque desde quando eu comecei a escrever o livro, eu comecei a implementar essa cultura para mim. Em todos os lugares que eu ia, eu entendi que mesmo falando sobre os 5 pilares, sobre montar posto de comando, área de tratamento, equipe de resgate e de deslocamento, que a gente chama de equipe de coleta, equipe de transporte e triagem, para isso dar certo, eu tenho que planejar. E aí eu comecei a trabalhar em cima dessa base. Então, em todos os lugares eu entendi, por múltiplas vítimas dar certo, eu tenho que estar planejado. Eu tenho que saber quem que é o cara que vai comandar. Indiferente, se eu estou falando sobre uma situação de Covid, é múltiplas vítimas. Sim. Quem que vai comandar essa cena? O médico. Porque é a área dele. Eu não tenho que botar um bombeiro, botar da Defesa Civil. Sim. Se eu tenho uma situação de um desastre, de um alagamento, uma enxurrada, como aconteceu no Rio Grande do Sul, quem que vai comandar isso dali? É a Defesa Civil. Se eu estou falando sobre um acidente voltado no tombamento de um ônibus, quem que vai comandar essa cena? O bombeiro. Se eu estou falando sobre um atentado terrorista, quem que é a melhor pessoa para comandar a operação? Entende? Quem que comanda a operação? Quem tem maior capacidade técnica dentro da sua área de domínio. Ponto. Médico, ele tem... Isso tem que ser algo claro já, né? Exato. A pergunta é a seguinte: o médico, ele tem capacidade técnica para comandar uma ocorrência?
Não. Tem, Não, cara, não, dependendo não, da não. ocorrência, sim. Não, cara, sim. Mas se eu tô falando pra você... Não, tem a pergunta no cenário de rodovia. Não, aí você Múltiplas vítimas, caminhão, aquele caos todo. Pode ter. Né? Lá na 376, quem comandou uma das ocorrências com múltiplas vítimas lá foi o médico da rodovia que deu um banho. O cara foi muito bom, pode acontecer. Mas onde é que ele vai ter maior eficácia de atendimento? Como comando ou como médico no hospital de campanha? Entende? Vou jogar no segundo ponto. Um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, ele vai ter maior eficácia no hospital de campanha ou fazendo triagem? Eu acho que na triagem. Não, cara. Não? No hospital de campanha. Na triagem eu tenho 1 minuto para poder fazer. Eu tá certo. Né? Eu tenho melhor eficácia desse profissional no hospital de campanha. Então, o livro, o curso, a palestra hoje sobre gerenciamento de múltiplas vítimas, eu levo essa cultura para dentro da instituição da seguinte forma: organizem-se, entenda qual é a minha área de atuação, entenda o que vai ser feito com o quê. Quantos hospitais eu tenho na minha cidade, na região? Quanto tempo eu tenho de deslocamento? Quanto tempo leva uma unidade aérea para vir aqui? O que realmente eu tenho de recurso para poder atender isso? É quase que é um plano de contingência. É um plano de contingência. O plano de contingência é isso. Só que daí eu vou adaptar isso dentro de um cenário que possa gerar múltiplas vítimas, um acidente. Então, tipo, aqui na rodovia pode acontecer um acidente de múltiplas vítimas? Pode. Então, em Dayal ele vai estabelecer um plano de contingência. É que eu não sei, não dá, o celular tá gravando, senão eu ia te mostrar um negócio. Sábado, eu fui para o Manaus, te falei que deu um engavetamento, né? Aí eram 6 carros. Aí, cara, na hora, eu estava no acostamento acompanhando aquele acidente, 6 carros, certamente tinha só uma vítima, ela estava presa mecanicamente, né? Não estava presa nas ferragens. E aí, quando eu vi aqueles 6 carros, eu pensei, cara, cada carro tinha pelo menos 3 pessoas dentro. Eu falei, cara, e se todos os carros tivessem vítima? Como é que essa raça ia se desenrolar aqui agora? Aí, cara, é bem nessa pegada assim. Eu lá no acostamento, eu falei assim, cara, Blumenau tem 3 ambulâncias de bombeiro, mais 3 do SAMU. Já apertou o carro, já deu gargalo. Então são 2 hospitais. Quantas vítimas podem receber em cada um? Eu fiquei pensando assim, cara, podia ser uma zica grande. Será que a raça ia desenrolar bem? Com certeza ia desenrolar, sem dúvida, sabe? Mas tu começa com esse tipo de treinamento, curso e livro que tu oferta para o público, tu começa a querer provocar isso na cabeça das pessoas. Ninguém pensa, Rafael, sabe? Pensa. Quando a gente joga, quando eu estava dentro de algumas instituições, quando você inicia falando sobre múltiplas vítimas, fica todo mundo, tipo, igual quando você vai no curso de porte básico de vida, fala assim, não, isso eu já sei. Aí quando você chega no ponto do seguinte, quantas unidades você tem de ambulância na cidade? Caminhão, polícia militar, guarda municipal, isso, unidade aérea e tal. Tipo, o pessoal vai jogando. Quantos hospitais vocês têm? Aqui, no raio de 20 km, o pessoal vai pontuando, papapá. Aí você começa, quanto tempo? Vamos colocar um cenário aqui ilustrativo, em tal ponto. Beleza. Quem chegaria primeiro? Quanto tempo? Não, eu quero precisão. Não, mas eu não consigo saber, não. Não tem como saber. Então, aproximado. Aí o pessoal coloca tanto tempo, tal. Aí começa a cortar. Se essa unidade está baixada, se essa daqui está em atendimento, se esse daqui está não sei o quê, e não sei o quê, papapá. Só das criaturas. Depois você joga para os hospitais. Quantas vítimas vermelhas esse hospital recebe? E amarela, mesmo que esteja cheio. Você começa a provocar, e o pessoal começa a fazer assim, Não, mas calmaria, não tem como saber isso aqui. Como que não tem como saber isso aqui? Isso é um cenário de emergência, vamos colocar. Porque vocês estão esperando de verdade na cabeça de vocês que vocês vão acontecer o acidente, vocês vão montar uma mesa e vocês vão começar a fazer isso na hora. Vai dar certo? Tem certeza? Vai falhar certamente para dar errado. Isso tem que acontecer agora. Vocês têm que estar sendo provocados agora para isso aqui. Vocês têm que saber e provocar e fazer. Então, o livro, né? Eu gosto de dizer assim que eu como Felipe hoje, eu sou que joga sementinha do mal, assim, Eu jogo todas essas... Focando, né? Exato. Todas essas situações para fazer o pessoal assim, putz, verdade, mas eu não pensei nisso. Não, mas isso aqui não. Verdade, não pensei nisso. No simulado que a gente fez recente, fiz isso. Juntamos o GRAC, todo mundo na mesa, a gente conversando, e aí comecei a jogar. Tá, e aí, pessoal, seguinte, de tal situação assim, a gente vai ter cachorro, a gente vai ter animal e tal. Não, mas não tem pra onde a gente mandar. Não, mas olha só. E se acontecer, a gente vai colocar onde? Não, eu não sei. Então a gente vai começar a pensar em cima disso.
Opa, provoquei aqui. Na outra reunião, não, já comuniquei tal instituição assim para estar ali junto pra gente poder fazer. Pô, legal. Já pensou? Não, a gente tem outra situação assim. Eu falei, gente, eu sempre vou jogar pro pior. Porque lá no Rio Grande do Sul, Rafa, quando tava lá, era um caos, mano. Era um caos. E lá foi visto de tudo. E isso daqui, irmão, hoje eu agradeço a Deus e a vida do Luciano por ter me provocado nisso. Isso daqui, ó, foi implementado lá e deu certo. Isso daqui deu certo. Eu imagino, cara. Só que assim, ó, não foi o Felipe, o brilho não foi da equipe, porque eles confiaram. Eu só cheguei provocando. Eu tenho um vídeo no Instagram, não sei se você chegou a ver, de um ano, que eu fiz questão de colocar o papel que eu fiz desenhado para mostrar para o pessoal. E aquilo ali funcionou, aquilo ali deu certo, aquilo ali fez realmente acontecer. Aí tu imagina, né, cara? Comparando agora com o Senado do Rio Grande do Sul, né? Que houve um colapso total de todo o sistema de segurança pública por conta de votações, etc. Tu tá com todo o teu sistema operacional colapsado e tu precisa restaurar aquilo dentro daquele caos. E aí, cara, eu não consigo nem imaginar o desafio que é isso, cara. Tu pegar e tentar organizar o caos, vamos dizer assim, né? Sim. E aí tu conseguir montar frente de trabalho, cumprir logísticas, isso e aquilo, tentar trazer o mínimo de logística para dentro daquela situação, né? Uhum. Aí tu me fala que a experiência, toda a tua bagagem, tu pegou e botou lá E deu. E deu certo? É muito louco. Só que assim, ó, você pode facilitar isso muito antes, cara. Então, por isso que eu tento hoje colocar na cabeça. Muito legal você saber sobre o método START. É muito importante entender, principalmente a questão fisiológica, novamente, dele para você entender a função do START, do Jump Start, das funções de serem estabelecidas, das prioridades, para você gerenciar a sua cena, cara, é melhor. E quando você gerencia e todo mundo sabe a tua função, se torna igual uma orquestra. Nos Estados Unidos funciona da seguinte maneira: quando tem um desastre, a polícia, quando ela chega, ela já sabe qual é a função, então ela já vai preparar o pilar dela de segurança. Quando chega o bombeiro já vai começar a preparar a parte do resgate. Quando chega as unidades dos paramédicos, eles não vão assumir comando, eles vão começar a preparar o hospital de campanha. Quando vai chegar as instituições que são responsáveis pelo comando, eles já chegam estabelecendo que o cara já está tudo feito. Você olha para o cenário, mesmo que você não trabalhe, você vai olhar e você vai ver, bom, aquelas pessoas que estão lá, bom, tem uma placa nele, está escrito comando, então ele está organizando. Ali está acontecendo um resgate, porque o pessoal está retirando, está combatendo, está fazendo alguma coisa. Pô, naquele outro ponto, o pessoal está levando para lá e tem um monte de gente sendo criado. Se eu colocar na minha cabeça que eu já vi dentro do hospital, é uma classificação e lá tem um monte de médico de ambulância, então ali deve estar sendo feito. Eu não preciso trabalhar, eu vejo organização. Entende? É isso que o livro lhe fala. É isso que eu, como profissional, tento levar para as instituições e para os profissionais. Pessoal, se planeje, se organiza, entenda mais a fundo. Né? São quase 10 anos a gente trabalhando dentro desse cenário e a gente realmente ir aprofundando os assuntos e tentando provocar o pessoal do seguinte: para quem me segue e hoje vê os conteúdos, eu sempre tento colocar alguma coisa que realmente é diferente, sempre instigando e provocando o pessoal aí. Por quê? Porque a gente acaba tendo muito mais do mesmo, né, cara? E a gente não consegue tirar o pessoal da bolha. Parece que existe uma bolha de ensino que não permite essa provocação, sabe? Cara, vamos pensar um pouquinho fora dessa bolha. Vamos tentar startar isso aqui. Cara, funciona. Vamos preparar os pontos de logística. Vamos entender se a gente tem hospital para atender. Trabalho antes. É o trabalho antes, sabe? Não vamos deixar acontecer para depois que a gente falou, não, mas na hora de escola aqui, não, cara. Vamos pensar fora da bolha. Né? Exato. Tens o livro hoje? Para te cortar no assunto? Hoje não, isso aqui é o da Papo. Não, assim, mas tens esse livro hoje à disposição à venda, é isso? Em princípio não. Como eu falei, ele está saindo por atualização, né? Então acredito, agora que eu consegui organizar as coisas, eu estou finalizando a atualização dele. Então ele vai sair como volume 2. Vamos fazer, vai vir um livro mais técnico. Para o lançamento ali a gente vai fazer uma live novamente para poder divulgar. E aí faço questão de trazê-lo aqui também, né? Para poder estar colocando aqui em algum ponto e mostrando ao pessoal e lendo também. Espero que não precise utilizar, mas quando precisar, que você tenha a base, exatamente. Então, assim que tiver, a gente vai fazendo todas as divulgações. Felipe, quem não te conhece, está no rádio ali acompanhando, aonde a nossa raça pode te encontrar e se lastrar de
bons bizus aqui, cara. Temos pelo Instagram, hoje tem o YouTube também, que a gente coloca algumas coisas, não tanto, agora eu vou começar a alimentar mais, mas principalmente ali pelo Instagram, tá com underline Felipe Matos 03. Felipe Matos, vai botar uma fotinha minha lá com a... Vamos botar no arroba aqui embaixo aqui. A Lari vai adorar fazer isso pra mim. Né, Lari? Bastidores. E lá vai acompanhando, a gente sempre coloca alguns assuntos, né, falando sobre tanto do APH, alguns assuntos agora direcionados aí à defesa civil, a parte de planejamento, tanto para quem é profissional, para quem da comunidade também. Sim. A gente tenta atingir sempre esses pontos. E basicamente isso. Nossa. Cara, eu ganhei um mimo aqui do Felipe hoje, né? Ganhei esse tapete aqui, ó. Pega bem ali, ó. Coloca ele pra mim. Aqui, só pra fazer uma... Esse é especial, hein? Esse daí foram poucos. E também ganhei essa camiseta aqui hoje da loja dele, né? Como é que é a loja pra galera seguir? Tá pela Golden Life Treinamentos, mas aí a gente coloca no Instagram também. Sei o pessoal do Resgate Rodoviário, mas tem outros modelos. Cara, modelo sensacional, cara. Adorei, cara, o presidão. Isso aí, cara. Rapaziada, segue o Felipe Matos, cara, fico muito feliz. Já estouramos mais de uma hora, né? Eu achei que ia se controlar bem o tempo. É que o negócio vai indo, se deixar, a gente fica 3, 4 horas, né? Cara, com certeza nós vamos fazer uma parte 2, para nós vir agora mais técnico, destrinchar mais, de repente fazer um resumo do livro, até para fazer um negócio. Cara, vamos. Tranquilo. Eu tenho. Estás em casa aqui, cara, tu sabe já o caminho de casa. Irmão, eu fico muito feliz passar esse tempo aqui contigo aqui, né? Trocar essa ideia, de conhecer um pouco da tua história, né? Como eu sempre falei quando eu montei a proposta do Halligan, né? Eu quero que daqui a um tempo a galera entre lá no YouTube e veja, porra, quem é esse cara aqui, velho? Caramba, esse cara já era assim, pô, que massa, pô. Sabe? Eu quero deixar marcado, cara, né, na história essa raça de profissionais que a gente tem, cara, que a gente faz esse trabalho de deixar eles em evidência, né, cara? A gente precisa mostrar que Santa Catarina é bem servida de profissionais, como tu, né? E o Halligan está aqui para fazer essa missão. Recíproco, né? A gente também ficou honrado, muito feliz, como eu falei no início, de participar, né? Tenho certeza que o podcast hoje ele tem um poder muito grande de chegar em várias pessoas, mesmo que seja com recortes. E o desejo é muito recíproco, né? Também de um dia poder ver ele tipo, estourado e falar assim, eu já passei ele aí. Cara, lá no quartinho foi lá um tempo. Já foi. Então, Deus abençoe muito a vida de vocês, né? A dedicação de vocês, o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito bonito, muito bacana. Realmente pegar a emergência e jogar para as pessoas entenderem que emergência não é só aquilo que a gente vê como evidência de estar sólido. Não, cara, tem as partes que são leves. De entender, sim, as dificuldades dos profissionais que hoje eles passam, porque é muito fácil você olhar simplesmente ali e falar assim, pô, o cara nasceu em berço de ouro. Mas ele já teve oportunidade. Não, a oportunidade a gente faz todo dia quando acorda, assim como vocês, estando cedo, dormindo tarde, indo ali, vindo pra cá e fazendo na correria, né? Então o sucesso é nosso, né? Sensacional. Irmão, muito, mas muito obrigado. Nem preciso ficar falando muito mais, porque eu fico muito feliz de ter aqui, eu fico honrado de ter mais um episódio gravado aqui no nosso estúdio. E o convite já fica aberto para a próxima. Eu fico... Cara, a Lari sabe, né, cara? Quando o pessoal manda mensagem para mim, cara, vamos gravar tal coisa, eu falei, pô, que massa, eu quero. Então, cara, sabe que tu tem agenda livre aqui com a gente, se tiver pauta, cara, manda, a gente marca, a gente grava. Simulado, cara, chama a gente que a gente vai. Cara, a gente está aí sempre à disposição. O Halligan, cara, eu falo que o Halligan é nosso, sempre à disposição. Obrigadão. Bom, obrigado. Raça, finalizamos então esse episódio. E é isso aí. Não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo, curtir o nosso canal, né? Instagram, YouTube. No YouTube, ativar o sininho. Segue lá, fortalece o nosso YouTube lá, que lá está precisando de uma atenção. Né? Quanto mais a gente captar esse tipo de conteúdo, né? É uma forma também de replicar conhecimento. Então, não marque bobeira, segue a gente lá e até o próximo episódio. Valeu, raça!